Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista dentro do programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, que é uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, com a União Planetária. Hoje teremos o prazer de conversar com a professora Maria Lúcia Pinto Leal. Vamos revisitar a formação da nossa convidada e sua atuação na área de direitos humanos na Universidade de Brasília. Vamos conhecer suas atividades e pesquisas no direito de crianças e adolescentes e conhecer as prioridades nessa área no Brasil. Vamos também conhecer as atividades do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM, revisitando suas atividades e as perspectivas para os próximos anos. Nossa convidada é graduada em Serviço Social pela Universidade de Brasília, especialista em saúde pública pela Universidade Federal Fluminense e mestre em comunicação pela Universidade de Brasília. É doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui pós-doutorado na Universidade de Coimbra, Portugal, e pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. É fundadora e coordenadora do Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes, o CECRIA, de 1993 a 1966. É coordenadora do Grupo de Pesquisa sobre Violência, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças, Adolescentes e Mulheres. Desde 2002. É coordenadora do Núcleo de Estudos da Infância e Juventude, o NEIGE, do CEAM da UNB, desde 2009. Tem consolidada a produção científica na área de direitos humanos, principalmente de crianças e adolescentes. Publicou 14 artigos em revistas científicas, 14 capítulos de livros e 25 livros. Recebeu prêmios e homenagens, dos quais destaco o Prêmio Neide Castanha de Cidadania da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e professor honoris causa da Academia de Letras do Brasil. Atualmente é a diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinários, o CEAM, da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professora Maria Lúcia Pinto Leal, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação e a sua vinda para a Universidade de Brasília. Muito obrigada pelo convite, professor. Me sinto muito honrada em estabelecer esse diálogo. E, para mim, estar aqui conversando com vocês me faz lembrar quando eu cheguei em Brasília em 1974, com 14 anos, que eu fiz, na época, o científico e entrei para a Juventude Socialista. E o grupo Cuca, de artes e poesias. E logo depois entramos para a Universidade de Brasília na graduação de Serviço Social. Naquela época, a universidade, o Departamento de Serviço Social, Sociologia e Antropologia era junto. E os centros acadêmicos chamavam, nosso centro acadêmico chamava Cassiço. Então, logo que eu entrei na universidade, eu já entrei para o centro acadêmico. E também participei do DCE, na época. Por que eu estou falando isso? Porque a formação acadêmica de um aluno,
ele não reside apenas na sala de aula. E, naquela época, nós tínhamos vários braços de aprendizado. Na sala de aula, com excelentes professores, nos centros acadêmicos, na luta do movimento estudantil, que aprendi muito como pensar uma universidade do futuro e o que seria essa universidade do futuro. Era uma construção e uma formação aberta, multidisciplinar, onde as ciências sociais, fundamentada no humanismo, na justiça social, tem uma dimensão política. Então, uma formação não neutra do aluno, uma formação que pudesse fazer um cidadão capaz de transformar o seu conhecimento numa sociedade mais justa em qualquer área do conhecimento que ele vertesse a sua formação profissional. Então, me formei em serviço social. Logo depois, interessante que eu me formei em serviço social, mas naquela época a universidade a gente interiorizava, tinha um programa de interiorização. Então eu fui interiorizada para o interior da Bahia, uma cidade chamada Catinga do Moura, que ali tinha vários profissionais, professores de vários locais do Brasil, que investiam na saúde pública. Na época, o professor que estava ligado a esse programa era o Prata. Não sei se o senhor chegou a conhecer. O senhor Luiz Prata. Exatamente. Grande figura. Então, eu fui selecionada junto com alunos de antropologia e outras áreas do conhecimento para desenvolver medidas integradas junto à população de Catinga do Moura que estava infectada de esquistossomose, que incidia diretamente na saúde e também muitos óbitos naquela época. Então, nós fomos interiorizados, já quase me formando, fiquei um ano ali com arqueólogos, paleontólogos e tudo mais. E nós tínhamos que entender aquela comunidade, porque como poderíamos prevenir e evitar o óbito por aquela doença. Então, naquele momento, eu aprendi a importância da vivência do estudante junto a uma realidade concreta e problematizando algo de interesse profundo daquela comunidade, e realmente aquilo foi tão importante para a minha formação. Primeiro, saber socializar o conhecimento, e uma episteme interdisciplinar começou a frutificar dentro da minha experiência profissional. Aquilo foi de uma grandeza enorme. Então, quando eu voltei dessa experiência, eu entrei para o curso de especialização em política social, que estava sendo implementado no Departamento de Serviço Social. Na época, o professor Faleiros era meu orientador. E depois que eu desenvolvi esse estudo na área de política, saúde pública, a partir dessa experiência de Catinga do Moura, que eu coloquei a saúde a olho nu, eu fui trabalhar na Fundação de Serviço Social, na época, como assistente social. E, nesse íntere, eu me envolvi com a área da infância e adolescência. Eu trabalhei com adolescentes autores de infração penal, com meninos e meninas de rua, e na perspectiva de buscar uma construção dos direitos e uma inclusão social e desenvolver um projeto de vida em que essas crianças pudessem desenvolver o seu bem viver. Então, na década de 80, de 85, quando eu me envolvi como assistente social na política pública, nós lutamos pela a Constituição de 1988. Foi um momento de redemocratização do país e, naquele momento, nós nos unimos com uma força muito grande junto aos profissionais que atuavam na área da infância, os movimentos sociais, e, coincidentemente, em 1985, foi fundado o Movimento Nacional de Meninos de Rua. Esse movimento, que nós nos integramos, foi fundamental para a gente incluir no debate da Constituição de 1988 o artigo 227 da Constituição, que trata-se, né, dos direitos fundamentais da criança, direito da família, do Estado e da sociedade, garantir os direitos fundamentais, a saúde, a educação e todas as formas de
proteção e garantia dos direitos da criança e adolescente. E essa luta foi muito grande, não foi só a luta da área da infância, mas a questão da mulher, a questão racial, a questão indígena, os movimentos ressurgindo, né, daqueles anos escuros de ditadura militar. Então, nós fomos reconstruindo esses direitos, né, e isso foi fundamental para que a nossa Constituição cidadã pudesse traduzir a infância e a adolescência como sujeito de direitos, todas. Não importa em que classe, que cor, que território, que elas existiam. A partir daí, as crianças e adolescentes passavam a ser crianças sujeitos de direitos, rompendo com a perspectiva menorista. E aí nós conseguimos construir o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma norma magna, uma norma que precisa, é um conjunto de leis que representam o interesse das crianças e adolescentes de juventude da nação brasileira e que foi conquistada a duras penas. E não podemos deixar que esses direitos sejam atacados e desconstruídos. Essa talvez seja o centro da minha luta e dos sujeitos coletivos que estão junto conosco na defesa do Estatuto da Criança e Adolescente, como uma legislação, uma das melhores legislações do mundo na área da infância e adolescência. Sem dúvida, precisamos proteger e dar direitos às nossas crianças e adolescentes, que significam o futuro. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos já já com essa interessante conversa com a professora Maria Lúcia Pinto Leal. Voltamos com essa interessante conversa com a professora Maria Lúcia Pinto Leal. Professora, poderia destacar a sua grande experiência na pesquisa dos direitos humanos, principalmente de crianças e adolescentes, e dar um panorama atual dentro dessa temática no Brasil, enfatizando as prioridades dessa área. Ok. Em 1993, eu entrei para a universidade como professora e, no mesmo tempo, eu fundei o Centro de Estudos da área da criança e adolescente com um conjunto de professores. Logo que nós fundamos esse centro, teve uma CPI de combate à exploração sexual de meninas no Brasil. E nós fomos chamados a organizar, a coordenar uma pesquisa nessa área junto com o Brasil em função da exploração sexual de meninas em Serra Pelada, em Belém do Pará. Então, com isso, nós fizemos um estudo e, naquela época, essa questão não estava pautada nem nas políticas públicas e nem junto à sociedade. Essa denúncia foi feita pelo Movimento Nacional de Meninos de Rua e o Movimento de Mulheres na época, e também a imprensa internacional, quando estourou a denúncia, não é, do tráfico e exploração de meninas nos garimpos brasileiros, especialmente no norte do Pará. E, a partir daí, nós começamos a fundamentar essa discussão no Brasil, e o CEAM passa a ter um protagonismo nesse campo. Nós fomos, logo que desenvolvemos esse estudo, já mostramos que havia muita dificuldade, metodologicamente, de construir uma informação realmente eficaz, estratégica sobre esse assunto, então precisaríamos criar um fórum de debate a respeito disso. Então, nós fizemos grandes encontros nessa área. Um dos mais estratégicos foi no governo do Cristóvão Buarque, quando ele foi governador do Distrito Federal. Ele nos concedeu salas e era um movimento muito importante de debate com a sociedade, e nós fomos chamados pelo Unicef e vários órgãos internacionais para sediar o Encontro Internacional das Américas para a área da infância e adolescência em situação de exploração sexual. Esse encontro veio articulado por Beijing em 1996, que precisava fazer um encontro mundial em Estocolmo contra a exploração sexual de crianças no mundo.
Então, cada região do mundo deveria fazer o seu documento, uma carta. Então, ficou a cargo do SECRIA, na minha gestão, organizar esse grande seminário. Assim o fizemos. Nós trouxemos 90% dos países das Américas, reunindo governos, setor público, executivo, legislativo, judiciário, sociedade, setores produtivos, e naquele encontro nós fizemos a Carta de Brasília. E dentro dessa Carta de Brasília estavam, a partir da Constituição e do Estatuto da Criança, né, princípios fundamentais, diretrizes, metas e como articular, não é, as demandas da infância na construção dos seus direitos no contexto do Estado em nível local e transnacional. E com essa carta nós fomos para Estocolmo e lá, nesse grande encontro, foi feito, então, os países assinaram um acordo de responsabilidade de construir o direito da infância a partir das legislações nacionais e internacionais, não é? Que já existiam. Então, com isso, voltamos para o Brasil, e quando voltamos para o Brasil, nós fizemos algo importantíssimo, que foi o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, que aí entrava a exploração sexual e o abuso. E, nesse contexto, junto com a OIT colocou claro que a exploração sexual era uma das piores formas de trabalho infantil. E minha pesquisa, meus estudos se voltaram para a exploração sexual, que é uma relação que tem uma mediação de mercado, não é, de compra, não é, da compra de questões sexuais, que envolve as questões sexuais da menina e do menino. Então, a centralidade do nosso estudo era entender como esse fenômeno acontecia, que relações estabelecia e quem favorecia a existência desse fenômeno, dessa questão social. Então, uma das primeiras questões nós foi romper com a ideia repressiva, com a ideia moralista. Essa questão era um problema social que envolvia crianças e que nós não poderíamos considerar as crianças como prostitutas ou prostitutos, meninas e meninos, mas que estavam dentro de uma relação de poder desigual, portanto, eram prostituídos. E, nesse sentido, quando nós trabalhamos no sentido de avançar numa perspectiva teórica que levasse à construção dos direitos sexuais da infância e, ao mesmo tempo, que esses direitos sexuais fossem protegidos e garantidos dentro do Estado brasileiro. E, então, esse plano nacional foi muito importante para marcar o posicionamento do Brasil e de todos aqueles países que foram signatários contra esse tipo de violação de direitos. Então, daí para frente, nós desenvolvemos algumas pesquisas. Uma dessas que foi base do meu doutorado, que é a mobilização das ONGs no enfrentamento da exploração sexual. Porque aqui mostra que foi a sociedade que pautou essa questão e que levou esse debate, pautou esse debate no poder público e junto, especialmente, a fundamentar e garantir que o Estatuto da Criança e novas normas pudesse existir para proteger esse fenômeno que ainda estava escondido debaixo do tapete da sociedade. E nós fizemos, a partir desse estudo, nós fizemos um outro que foi muito importante, que foi a primeira pesquisa do Brasil na área de tráfico de crianças e mulheres. Nós coordenamos esse estudo. Esse estudo comprovou que 241 rotas de exploração sexual de crianças no Brasil, dentro dessas 131 internacionais. Nós trabalhamos com dados secundários e dados primários. E uma das rotas centrais era o Centro-Oeste, saindo do Goiás para a Europa, especialmente Portugal, Espanha, Itália. Essa rota, claro que a rota é algo que é um conceito frágil, mas, de alguma forma, como nós fomos construindo essa pesquisa em nível nacional com as ONGs e com outros
campos coletivos. Então, aquelas pessoas que trabalhavam ali dentro do seu estado tinham condições de verificar a saída de crianças nas estradas brasileiras, dentro dos caminhões, outros transportes, sendo objeto de exploração sexual por diversos consumidores. E essa pesquisa foi tão importante porque ela marca, ela mostra ao Brasil que o Brasil tinha um consumidor que estava utilizando crianças em vários locais e usando a sexualidade da criança num processo de desenvolvimento desse sujeito social. E isso levou, então, quando a gente apresenta essa pesquisa em 2000, no Ministério da Justiça, foi exatamente no ano em que foi promulgado o Protocolo de Palermo contra o tráfico de pessoas em várias modalidades. E nós estávamos articulados nessa pesquisa com vários organismos internacionais, movimentos sociais e poderes públicos, e descentralizamos para todo o país coordenações que nos ajudavam a construir essas informações, junto com a DePaul College de Chicago, que nos convidou para fazer esse estudo, junto com alguns países da América Central, para pensar uma legislação transnacional nesse sentido. Por quê? Porque a exploração sexual não é uma questão local, ela é transnacional, porque há mobilidade dessas crianças por diferentes formas, não é? Como o tráfico coloca. O que é o tráfico? É o transporte, o alojamento, não é? De crianças ou mulheres ou sujeitos em condições de controle, violência e cárcere privado, para diferentes modalidades, para traficar órgãos, para a prostituição, para o trabalho forçado, não é? Para a pornografia infantil. Então, essa crueldade, ela é real, nós mostramos, existe isso. Então, é preciso que o mundo se preocupe com essa situação, porque essas crianças, esses adolescentes e mulheres estão atravessando o Brasil por diferentes situações que vão desde situações sociais, culturais e afetivas. Então, essa pesquisa ela foi muito importante, que ela marca no Brasil e ela faz o Brasil reelaborar uma legislação nesta área, trazendo o Código Civil e novas legislações para enfrentar essa situação em nível nacional e também plano nacional na área do tráfico, para enfrentar isso junto às políticas públicas. Então, nossas pesquisas subsidiam o Estado por meio de organização de programas, planos e legislações. E a universidade, quando a gente pauta isso ali dentro, a gente mostra que quando a universidade dialoga com a sociedade, discute os problemas e pauta isso no campo das políticas públicas, nós estamos construindo um pensamento, um conhecimento cidadão, um conhecimento que eleva a capacidade da sociedade repensar seus problemas e construir direitos e defender direitos. Professora Maria Lúcia, nós estamos chegando ao final do programa, mas gostaria que desse um depoimento como atual diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM, enfatizando a importância desse centro na Universidade de Brasília. O CEAM, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, hoje ele faz 33 anos de existência, e o diferencial do CEAM é que ele busca compreender os problemas de forma multi, inter e transdisciplinar, por meio de temáticas que se organizam em núcleos nas diferentes áreas do conhecimento. A defesa do meio ambiente, a defesa dos direitos humanos, de políticas públicas justas, de integração com a América Latina para pensar uma ciência, um conjunto de informações da América Latina, numa relação sul-sul, para desconstruir o colonialismo que fundamenta a formação histórica da América Latina e desenvolver um pensamento decolonial. Devolver aos sujeitos intelectuais e aos saberes que são produzidos na América Latina a condição de protagonista do seu debate intelectual
e da sua resistência às formas mais perversas do imperialismo, do modo de produção global, que tem feito, historicamente, desconstruído direitos e apropriado saberes, riquezas e cérebros da América Latina. Então, acho que o CEAM, quando ele defende essencialmente, não é, a autonomia do conhecimento e o reconhecimento da realidade social como o objeto maior da construção da academia, ele deselitiza a academia e constrói um pensamento humanista, onde estabelece um diálogo entre humanidades, exatas, arte e a literatura. Ela atravessa esse pensamento para dizer que o cientista, antes de mais nada, é um ser humano. E, como ser humano, ele não está no centro do universo. Então, o que está no centro do universo é uma construção holística. Então, nós precisamos pensar a ciência preservando as relações humanas, as relações de trabalho, a forma como relacionamos com a natureza, com os animais e com tudo que tem vida. Então, o bem viver deve ser a sustentabilidade do pensamento científico, porque nós somos um conjunto de relações e, como disse Ortega Gasset, não existe coisa mais radical de que para amar precisar do outro. Bela, magnífica aula de humanismo. Professora Maria Lúcia Leal, gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade para essa conversa. Esse e outros programas do movimento 2022, o Brasil que queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer a sua preciosa atenção e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!